Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida. E a autora do e-mail é uma autora e não um autor. Eu falei no primeiro bloco como se fosse um homem, não é uma mulher. Ela diz assim, lembra que nós falamos que tinha 2 questionamentos. Ela diz que a segunda questão se refere a uma situação estranha pela qual ela passou após ouvir o nosso programa do dia 15 de junho e antes de começar o programa seguinte. Então, houve uma propaganda anunciando que no domingo haveria uma homenagem ao Dr. Marcel Benedetti no programa Transição. E como ela ama os animais e se identifica muito com os ensinamentos deixados pelo Dr. Marcel, aquele anúncio de pronto chamou a atenção dela. E em seguida ela sofreu uma taquicardia e uma vontade estranha de chorar. Imediatamente ela pensou que ligação seria aquela com o Dr. Marcel. E em seguida, questão mesmo de segundos, ela se imaginou frequentando o centro espírita que existe próximo à residência para a qual em breve ela vai se mudar. E ela nem sequer conhece ainda, por se tratar de um imóvel em outro estado. E foi como se ela estivesse sentada na plateia e o espírito dela de pé assistindo à palestra, e ao lado dela estava o cão pastor alemão, que ela tinha amado demais e que falecera no ano anterior. Então ela se pergunta, será que foi uma visão ou sensação? É estranho, né, ela fazer essa pergunta, porque nós podemos ter uma visão e essa visão disparar uma sensação. Ela diz, não foi bem uma visão, isso é uma sensação. E depois eu fico angustiado por alguns instantes, isso é sensação. E me impressionei por jamais ter qualquer tipo de manifestação mediúnica. Se é que se pode chamar essa situação de manifestação mediúnica. Então ela pede, por favor, me ajude a esclarecer esse fato, porque foi uma sensação bem marcante. E ela diz, paz e luz no seu coração, ela é de Gaspar, em Santa Catarina. Aí há uma questão muito interessante, minha querida amiga. Em primeiro lugar, a sua relação com os animais. E o amor que você tinha pelo seu cão pastor fez com que você tivesse também o amor por quem tinha amor pelos animais, que era o Dr. Marcel Benedetti. O Dr. Marcel, ele tinha um trabalho maravilhoso, e com certeza tem ainda, né? Porque isso não termina, então no plano espiritual ele continua tendo esta relação com os animais e ajudando. É uma beleza. Nós costumamos dizer o seguinte, que os animais eles estão a serviço da nossa espiritualização. Como os vegetais, como tudo no universo está a serviço da nossa espiritualização. Algumas pessoas não sabem de maneira nenhuma se relacionar com seres humanos. Então o que elas fazem? Elas se relacionam com animais. E muito bem. Outros são capazes de se relacionar bem com os seres humanos e com os animais. Mas os animais às vezes ficam na situação de substituírem. Por quê? Porque o ser humano é exigente. Ele tem vontades, ele tem sensibilidade, tem melindres. Então é meio difícil nós atendermos aquilo que os nossos semelhantes, aqueles que estão ao nosso lado, estão a nos impor. Então, é muito melhor ter um relacionamento com animais, né? Me cercar de animais do que de gente. Como gente dá trabalho. E há pessoas então que têm 10, 20 cães, um monte de gatos, e se dá muito bem com os animais. Outros acham assim, nossa, mas o animal faz sujeira, tem que comprar ração especial, tem que cuidar da ração, tem que cuidar deles. Às vezes adoece, tem que levar no veterinário. E aí surge uma relação com o veterinário. E uma relação de afeto. E o que é que acontece? Acontece que, com isso, a pessoa está também fazendo um treinamento de relacionamento. Mas, de repente, ela diz assim, alguém que diz, não, nem animal. Animal dá trabalho. Eu prefiro as flores, os vegetais. E gostam de se cercar de flores. Vivem muito bem no jardim. Mas o pior é que escorraçam os bichos, né? E as pessoas, porque não querem saber de lidar nem com gente, nem com os animais. Mas as flores não dão problema. Elas ficam quietinhas, porque os vegetais não se mexem. Eles não saem do lugar. Mas, de repente, nossa, eu tenho que fazer um passeio. Quem é que vai pôr água nas plantas?
Nossa, ela está morrendo, precisa de sol. Então tem que levar para o sol. Nossa, flor também dá trabalho. Então é muito melhor eu me dedicar a fazer o quê? A amar as pedras. Então são pessoas que vivem numa casa e que tem uma prateleira bonita, uma sala muito bem decorada e pedras preciosas de todos os gêneros naquela prateleira. E é fácil, porque basta de vez em quando passar um pano para tirar a poeira e pronto, você já está bem. Aí eu digo, que maravilha! Deus que abençoe as pedras, que abençoe as flores, que abençoe os animais e que abençoe os seres humanos. Porque tudo está a serviço desse processo de estruturação de relacionamento. A pessoa que ama pedra está amando também a Deus, porque Deus está lá na pedra, Deus está lá no vegetal e Deus está lá no animal. Agora uma historinha para vocês. Houve uma época em que eu morava em São Paulo e em Botucatu. Eu ficava aqui até quinta-feira, fazia um programa de rádio, ia para Botucatu, atendia lá na noite de quinta, sexta, no sábado voltava para cá, fazia palestra, sábado, domingo e retomava tudo na segunda-feira. E na chácara em que nós vivíamos lá em Botucatu, a minha finada esposa, ela tinha 2 cachorrinhas, além de outros animais, né? Ela gostava de gente, de bichos, de flores e também gostava de pedras. Aí o que é que aconteceu? Aquelas 2 cachorrinhas ficaram doentes. Lá em Botucatu tem uma das melhores faculdades de medicina veterinária do país, que é a Faculdade de Medicina da Unesp, lá em Botucatu. As cachorrinhas foram levadas ao hospital veterinário e foi diagnosticado que elas estavam com parvovirose. No estágio adiantado, e os médicos disseram, os veterinários, que as cachorras iam morrer em pouco tempo. Acontece que as cachorras não morriam. Ficavam sofrendo e passavam uma semana, que era o máximo de vida que eles haviam dado, e as cachorrinhas ficavam firmes. E aí aconteceu que depois de quase um mês, as cachorrinhas já estavam muito mal, foram levadas à faculdade, e aí o que aconteceu? Os veterinários pediram que as cachorrinhas ficassem lá para que eles estudassem. Foi exatamente no final de semana, eu estava chegando, ela disse que as cachorrinhas iam ficar na universidade, eu disse, vão morrer. Agora eles vão fazer um sacrifício para fazerem estudos e exames de laboratório. Não deu outra, no outro dia veio a notícia de que as cachorrinhas tinham morrido. Aí a minha mulher entrou num desespero por causa do amor que ela tinha pelos animais. Vivia com as cachorrinhas no colo, para lá, para cá, ia perto da vaca, perto das cabras, perto dos animais, vivia com as pessoas e as cachorrinhas. Ela entrou em desespero, e no desespero o que é que vem? Eu nunca mais quero ter animal nenhum, que eu vou me apegar e depois eu vou sofrer com esse desenlace. E eu dizia para ela, não, minha querida, amanhã mesmo nós iremos à cidade e vamos comprar 2 cachorrinhas. Vamos substituí-las. Ela disse, mas por quê? Se eu já estou sofrendo tanto por perder essas, eu vou vir outras aí, eles não vivem tanto tempo quanto a gente, eu vou acabar perdendo, eu não quero passar mais por esse sofrimento. Aí eu disse para ela, sim, mas nós vamos fazer isto. E ela disse, por quê? Eu disse, por uma razão muito simples. As cachorrinhas morreram por você e morreram por mim. Como assim? É porque os animais, minha querida, eles não têm um espírito individualizado. Um pouco diferente da posição do Dr. Marcel Benedetti, nós conversávamos a respeito disso. Eu dizia, existe o princípio inteligente lá, mas não o espírito individualizado. Espírito individualizado só o homem tem. O animal faz parte de uma alma grupo e que tem a natureza de um arcanjo. O vegetal de uma alma grupo que tem a natureza de um serafim. Então, quanto mais primitiva é a relação do ser, mais elevada é a energia que ele carrega. E os animais, eles se aproximam dos seres humanos, há vários tipos de animais. E animais que vão mudando de espécie, e até que eles se aproximam dos seres humanos. Quando se aproximam dos seres humanos, desenvolve afeto, se apega ao ser humano. Quando se apega ao ser humano e ele morre, ele não volta mais para a alma grupo. É como se ele se desprendesse. E aí no plano espiritual aparece um cachorro.
como se o cachorro tivesse espírito, mas é a forma que está lá. É aquilo, forma que se chama em ocultismo, esoterismo, espiritualismo clássico de corpo causal, no qual vai ser inserido um espírito que começa uma nova evolução. É um ser que começa uma evolução. E esse ser que começa uma evolução, um espírito recém-criado, tem uma relação com você, que ajudou aquele animal. E o arcanjo, que também está ajudando na evolução dos animais, ele tem também uma gratidão a você. E a gratidão que nós podemos manifestar ao arcanjo, que através dos animais ficou em nossas vidas e atraiu para si as energias inferiores de tudo aquilo que devia nos atacar, de energias pesadas, energias inferiores que poderiam até nos dar doenças. Muitas vezes os animais adoecem em nosso lugar. Então a maneira de nós agradecermos isto é nós continuarmos a amar os animais. Então no outro dia nós fomos até a cidade, a um pet shop, compramos 2 cachorrinhas que vieram a falecer há uns 3 anos, né? Menos que isso. A minha esposa já estava falecida, ela faleceu há 2 anos e meio. Né? Então, há menos de 3 anos, essas cachorrinhas vieram a falecer. Com certeza, Dona Maria Teresa também já no plano espiritual deve estar se lembrando dessa nossa história e da relação nossa com os animais. Então, minha querida, pense bem no seguinte, cada vez que você tem essa sensação, quando alguém fala do seu cão pastor, aquele a quem você amou tanto, você está entrando numa experiência que não significa que isso seja estritamente mediúnico, mas simplesmente estritamente humano. Porque, afinal de contas, todos nós temos esta sensibilidade, essa capacidade de entrarmos em contato não só com os nossos registros mnemônicos, com as nossas memórias registradas e com aquilo que elas despertam em nós. Então, quando você entra em relação com uma memória, você vê uma imagem. Essa imagem está no plano mental. Todas as imagens que nós somos capazes de formar com o nosso pensamento, e nós não falamos e nem pensamos sem fazer imagens, quando fazemos uma imagem, o que é que acontece? Fazemos a imagem e esta imagem fica carregada de afeto. O afeto é do plano astral. E essa imagem tão carregada de afeto, ela desce para o plano etérico. E no plano etérico, o que é que vai acontecer? Ela fica como se fosse uma borboleta, uma imagem como se fosse uma borboleta voando, volitando em torno de cada um de nós que tem esses pensamentos. E estas imagens que estão adejando à volta de cada um de nós, elas são atraídas para o nosso corpo através dos chakras, ou seja, dos centros de força. Atrás de cada centro de força tem uma glândula. As glândulas reprodutoras no chakra básico, o baço no chakra esplênico, suprarrenais e pâncreas no gástrico, a glândula timo atrás do coração, do chakra cardíaco, a tireoide atrás do chakra laríngeo, a hipófise atrás do chakra frontal e a epífise ou pineal atrás do chakra coronário. Então essas imagens afetam os chakras. Afetando os chakras, vão afetar as glândulas. E afetando as glândulas, vão produzir reações no corpo físico. Eu terminei de dar para vocês uma espécie de arco nossomático. Como é que aquilo que nós pensamos vai acarretar alguma coisa no nosso organismo. É por isso que Jesus dizia uma coisa muito bonita, né? Ele dizia assim, se os teus olhos tiverem luz, o teu corpo será ação. E se o seu corpo for luminoso, sem nenhuma mancha, que alegria para você. Mas se a luz dos seus olhos for em trevas, quão grandes serão essas trevas? Por que ele havia de dizer isso? Para você ter olhos de luz, é aquela história que nós falamos no começo, do vigiar e orar sem cessar. Você precisa ter intenção. Eu quero ver o positivo da vida. Eu quero ver aquilo que é luminoso. Eu quero ver a luz. Mas
Se a luz dos seus olhos forem trevas, quão grandes serão essas trevas? Por quê? No planeta de provas e expiação, há mais trevas do que luz. Então, se você resolve achar lixo na vida dos outros, vai achar demais. Se você resolve achar luz, você tem que ter a intenção, então tem que buscar. Aí você tem que ter intenção. Intenção depende de vigilância e depende de oração. Se você fracassar na relação que tem entre você e a vigilância, o vigiai, e a oração, o orai, e a perseverança, o sem cessar, você acaba caindo nos barbantinhos da turma do segundo palco. E aí, você vai fazer que imagens? Imagens negativas que vão afetar o seu organismo e que vão te trazer doenças. Quão grandes serão as suas trevas. Chegamos ao final de mais um bloco, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta.